Saúde e sorrisos no ar, agora para você. Hoje com o Dr. Fabrício Petersen, um prazer recebê-lo. Dr. Fabrício, que faz parte da equipe do Instituto Ronaldo Silva e é um as em planejamento virtual, que eu já sei disso. Agora, Dr. Fabrício, antes de falar sobre os benefícios do planejamento virtual, vamos explicar um pouquinho aí para o pessoal o que é o planejamento virtual. Bom, prazer estar com você novamente, Lelinha, abordando esse tema de planejamento virtual. O que seria, então, o planejamento virtual? Para o pessoal que está em casa, o paciente vem até a clínica, não é? A gente recebe o paciente, faz toda a anamnese desse paciente e dentro dessa averiguação da queixa principal desse paciente, a gente trabalha com algumas fotos, não é? Dentro dessas fotos, a gente consegue fazer alguns traçados do que a gente planeja que seria o ideal de um tratamento para esse paciente. Com esses traçados, fica mais fácil de eu sentar com o paciente e mostrar para ele o que a gente está planejando no caso dele. Então, fica mais fácil dele visualizar as situações que a gente está expondo, não é? Com essas informações e esse paciente dando um aceite do tratamento, a gente consegue transferir essas informações do planejamento virtual para uma situação real. O que seria isso? Um paciente que quer fazer, por exemplo, um caso de laminados estéticos, não é? Ele procura a gente às vezes conversa com ele, mas isso fica difícil de entender, vamos dizer assim, no popular. Então a gente faz todos os traçados no computador em cima das fotos dele e em cima de modelos a gente orienta o técnico de prótese a fazer um enceramento nesse modelo, onde o técnico vai encerar com precisão tudo aquilo que a gente planejou no virtual. E onde que entra o real nessa situação? Através desse enceramento, a gente consegue fazer uma situação que a gente chama de mock-up. O mock-up seria um test drive. A gente, com um material, transfere esse enceramento para a boca do paciente. Novamente, a gente faz fotografias, o paciente se olha no espelho, então ele vai ter aí uma situação real do que seria o tratamento dele, antes da gente executar qualquer procedimento que seja mais invasivo. A partir daí, então, o paciente consegue se ver como seria o resultado final, opinar, não é? Nessa situação a gente ainda consegue fazer algumas modificações e, a partir daí, então, executar o tratamento final. Olha, doutor Fabrício, eu sou testemunha porque eu vivenciei tudo isso junto com o doutor Fabrício. É fantástico, gente, porque realmente é como se você pudesse saber, se ver antes de uma cirurgia plástica. É mais ou menos por aí. Você tem condição de ver como vai ficar. Eu fiz tudo isso com o doutor Fabrício, foi fantástico. Meus dentes lindos que eu amo, que faz maior sucesso. E foi realmente dessa maneira, eu tive a oportunidade de vivenciar. E é fantástico como realmente o resultado se aproxima muito do que é mostrado. Na verdade, o resultado é ainda melhor do que o que a gente vê. Você pode, às vezes, olhar um planejamento que o doutor Fabrício apresenta e falar assim, mas será que vai ficar assim? Fica melhor, eu sou testemunha. Nesse planejamento, o que é definido é tamanho e forma de dentes. Depois, o resultado final vai vir com as cerâmicas, com o talento do técnico que está trabalhando conosco, né? Porque aí entra toda a parte artística de deixar essas facetas e essas próteses como se fossem dentes naturais. Agora, em relação aos implantes, isso também é possível? Em relação aos implantes, Lelinha, hoje na parte cirúrgica, a gente também trabalha muito com planejamento virtual. Com o advento das tomografias, não é? Com o paciente hoje fazendo a tomografia, tem como a gente planejar esses implantes virtualmente. É confeccionada, então, uma guia cirúrgica de tal forma que essa guia é fixada na boca do paciente
E a gente consegue colocar esses implantes no paciente sem cortes, não é? Então, é uma cirurgia que ela é minimamente invasiva. Então, o benefício hoje do planejamento virtual na implantodontia é a gente ter uma cirurgia minimamente invasiva. Gente, é fantástico. E tudo isso é possível, é viável, tem como ser feito aqui no Instituto, né, doutor Fabrício? Isso mesmo, Lelinha. Para você que está nos assistindo e ficou curioso sobre esse tema, venha conhecer, venha tirar suas dúvidas conosco.